Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Cálculo 1. Aqui é a professora Fabiana, essa é a nossa aula 13. E na aula de hoje nós vamos estudar mais duas aplicações para a derivada. Nossa primeira aplicação será máximos e mínimos de funções. Bom, vamos começar com máximos e mínimos locais ou relativos. Nós vamos dizer que uma função f tem um máximo local em um ponto x0 pertencente a um intervalo aberto de seu domínio, se para todo x pertencendo a esse intervalo aberto, o f de x0, a imagem desse valor x0 é maior que todas as imagens dos valores x pertencendo ao intervalo aberto. E nós vamos dizer que f tem um mínimo local em x0, pertencendo ao intervalo aberto do domínio, se para todo valor x desse intervalo aberto, a imagem do x0 é a menor de todas. Quando a função f tiver um máximo ou mínimo local no ponto x0, quer dizer, no valor x0 lá do domínio, nós vamos dizer que a imagem f de x0 é um valor extremo relativo, porque aqui nós estamos falando dos máximos e mínimos relativos ou locais. Vamos observar nessa imagem, nessas duas imagens. A primeira imagem, ela é correspondente à segunda, apenas com a diferença que na segunda a gente acrescentou as coordenadas, os valores x e y. Aqui na primeira imagem, nós destacamos os pontos A, B, C e D. Nesses pontos, é possível a gente apoiar uma reta tangente paralela com o eixo X. Esses pontos, eles são os candidatos para máximos e mínimos relativos. Então, olha só, aqui no ponto A, por exemplo, se a gente considerar o intervalo aberto em torno do valor A, a imagem desse A, que é o f de A, será a maior de todas. Então, nesse caso, o f de A é um valor extremo relativo. A corresponde, então, ao valor máximo local ou máximo relativo. Isso acontece também no ponto C. Se a gente considerar um intervalo aberto contendo o ponto C, todos os valores de x pertencendo a esse intervalo C vai ter imagem menor que esse f de C. E dessa forma, o f de C vai ser a imagem máxima desse intervalo pequeno que a gente escolheu aqui em torno de C. Então, f de C é um valor também máximo relativo ou máximo local. Já o ponto B e D, se a gente considerar intervalos que contenha B e que contenha D, intervalos pequenos, as imagens f de B e f de D serão as menores de todas. Então, nós teremos aqui mínimos relativos ou mínimos locais. Aqui a gente descreveu toda essa situação. Nós vamos considerar, a única diferença aqui para esse próximo slide é que a gente estipulou qual é o domínio da função. Então, nós colocamos aqui, ó, a função f começando no x1 e terminando no x2. E dessa forma, os nossos máximos relativos acontecem no f de A, como nós falamos anteriormente, continuou com a mesma análise. Acontece no f de A, no f de C, o f de A, ele é o máximo relativo que acontece no x igual a A, o f de C é um máximo relativo que é obtido no x igual a C. Os valores mínimos relativos são o f de B, que acontece no x igual a B, o f de D, que acontece no x igual a D. Atenção, se f de x0 é um valor mínimo relativo, então não existe x próximo de x0 com imagem menor do que ele, foi o que a gente falou ali atrás, né? Ou seja, lá nos mínimos relativos, as imagens devem ser as menores comparadas com os demais elementos, com os demais valores do domínio próximo, no caso aqui do B, e aqui no próximo do D. Mesma coisa vai acontecer com o máximo relativo.
Agora, o que seria os máximos e mínimos globais ou absolutos? Aqui, quando se trata de máximos e mínimos globais ou absolutos, nós vamos fazer a comparação das imagens em todo o domínio, inclusive nas extremidades do domínio. Então, olha só, f vai ter um valor máximo global em x0 se a imagem f de x0 for a maior de todas, certo? Comparando no domínio todo. E o f vai ter o valor mínimo global em x0 se o f de x0 for o menor de todos, comparando em todo o domínio. Se f tiver um máximo ou mínimo global em x0, nós vamos falar que o f de x0 é um valor extremo. Aí sumiu a palavrinha relativo, né? Antes tinha valor extremo ou relativo. Quando se tratar de global ou absoluto, vai se chamar só valor extremo. Então, olha só, de acordo com o exemplo que a gente está trabalhando, o máximo local, vamos lá, a gente viu que era o f de A e o f de C. Esses dois são candidatos para máximos globais. E ainda nós teremos que avaliar as extremidades, tá? Mas aqui, de acordo com nas extremidades, o f de x1, tá aqui nesse tracinho, ele não é menor do que o f de D. E o f de x2 não é maior que o f de A. Então, os extremos da função, quer dizer, os valores aqui das extremidades do domínio não vão ser nem máximos locais, não vão ser máximos e mínimos globais. Vamos lá. Então, quem será o máximo global ou absoluto nesse exemplo? Vai ser o f de A, porque ele é a imagem maior que todas as outras. E quem vai ser o nosso mínimo global? Vai ser o f de D, porque ele é a imagem menor que todas as outras, certo? Aqui nós chamamos a atenção, reforçamos o fato de que é necessário analisar as imagens dos valores extremos do domínio, porque nós falamos que o domínio é o conjunto fechado x1, x2, né? Desculpa, o intervalo fechado x1, x2. Então, nós temos que analisar quem é a imagem de x1 e quem é a imagem de x2, porque pode acontecer dessa imagem ultrapassar as imagens que foram dadas aqui nos valores entre x1 e x2. Por exemplo, suponha que essa função continuasse e fosse até aqui em cima, ó. Aí quer dizer que a imagem seria maior que o f de A, né? Bom, nós temos um teorema muito importante aqui, que é o teorema do valor extremo. Ele diz o seguinte: se a função f tiver domínio sendo um intervalo fechado, AB, e seja contínua nesse intervalo fechado, então, consequentemente, f vai possuir máximo e mínimo global nesse intervalo fechado AB. E o segundo teorema diz o seguinte: se f for uma função com domínio constituída pelo intervalo fechado AB, e a função é contínua no AB, e f de x0 é um valor extremo global, ou mínimo ou máximo, então quer dizer que o f' de x0 tem que ser igual a zero. Nós já vimos lá em aulas anteriores que a derivada da função igual a zero acontece quando, para os valores x0, em que f' de x0 é zero, a gente vai chamar o x0 de ponto crítico. E exatamente nesse valor x0, no par ordenado x0, f de x0, é possível você apoiar uma reta tangente ao gráfico da função. Isso quer dizer, então, a gente unindo aqui essas informações, que os pontos críticos são candidatos para máximos e mínimos globais, certo? Não quer dizer que todo ponto crítico vai ser, aqui ó, uma observação aqui é importante, ó. Se x0 é um ponto crítico, isso não é suficiente para caracterizar o f de x0 como um extremo global, certo?
Mas, se f de x0 é um extremo global, com certeza x0 é um ponto crítico. Para que essa informação aqui fique mais clara, eu vou voltar no exemplo anterior para a gente analisar. Olha só. Nessa figura, quais são os pontos críticos? É o A, o C e o D. Todos eles vão ser pontos críticos porque por eles a gente consegue apoiar a reta tangente paralela ao gráfico da função. Vamos pensar no máximo global. Será que em todos esses pontos que eu falei, A, C e D, a gente tem máximo global? Não, né? A gente só tem máximo global aqui no A, só em um deles. A mesma coisa vai acontecer com o mínimo global. A gente tem os pontos críticos A, C e D, e o mínimo global é só o D. A gente poderia ter uma imagem aqui, uma figura. Vamos pegar aqui esse x1 e vamos descer bastante até passar do D. Então, dessa forma, o f de D não seria a menor imagem. A menor imagem seria o f de x1, que vai estar aqui embaixo. Dessa forma, a gente tem pontos críticos A, B, C, D, mas nenhum deles corresponde a mínimo global, certo? Então, é isso que a observação está falando. Mesmo que o ponto seja ponto crítico, isso não é suficiente para garantir que naquele ponto você tem mínimo e máximo global. Mas, se você tiver um mínimo ou máximo global, que é o que acontece aqui no A e no D, consequentemente, com certeza, naquele valor você tem ponto crítico, você tem f' de x0 igual a 0. Bom, e agora para a gente aplicar essas informações, nós temos um exemplo onde nós queremos encontrar o máximo e mínimo global no intervalo -2, 3. O domínio aqui desse polinômio são todos os reais, mas nós queremos analisar apenas no intervalo -2, 3. Então, de acordo com as informações dos teoremas, nós, derivando a função e igualando a zero, então nós derivamos e igualamos a zero. Dessa forma, nós vamos conseguir valores de x que são os pontos críticos. Esses pontos críticos são candidatos para máximos e mínimos globais, mas eles não são os únicos. Nós temos que analisar também os pontos das extremidades do intervalo. Aqui, então, ao derivar e igualar a zero, nós encontramos o x' igual a 0 e o x duas linhas igual a 2. Esses são as raízes da primeira derivada. Lembra que a primeira derivada nos informa sobre crescimento e decrescimento? Então, quando a gente coloca aqui o gráfico, a simulação do gráfico, ó, antes do zero, a f' é positiva. Isso significa que a função f é crescente antes do zero. Entre o 0 e 2, a f' é negativa, indicando que a função é decrescente entre 0 e 2. E depois do 2, a função f' é positiva, indicando que a função f cresce. Então, aqui já dá para perceber, ó, que vai fazer uma colina aqui em cima, ó, onde o 0 vai poder ser um ponto de, pelo menos, máximo local ele é. E o 2, pelo menos, mínimo local, ele também é. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos analisar cada uma das imagens daqueles dois valores, que é o 0 e 2, e também das extremidades do intervalo, que é o -2 e o 3. Então, usando a fórmula da função, que é o x ao cubo menos 3x² mais 3, você vai substituir os valores -2, 0, 2 e 3 no lugar do x para encontrar as imagens. Isso foi feito e a gente encontrou essas imagens que estão aqui. Agora, nós vamos comparar. Dessas imagens, qual que é a menor? A menor é o -17. Então, quer dizer que nós temos um valor mínimo global em x igual a -2, e esse mínimo global ou absoluto é o valor -17, certo? Por outro lado, qual que é a maior imagem? O maior número é o 3.
O 3 está acontecendo tanto no 0 como no 3. Então, 3 é o valor máximo global que acontece no 0 e no 3, certo? Então, assim a gente termina aí nossa aplicação de máximos e mínimos que podem ser tanto locais como absolutos. Vamos agora falar de taxa de variação, que vai ser a nossa última aplicação, e também vamos finalizar este tópico de derivadas desta forma. Bom, a taxa de variação é uma outra interpretação para a derivada. Nós vimos em aulas anteriores que a derivada f' de x da função y igual a f de x pode ser interpretada como a inclinação da reta tangente ao gráfico da função no ponto xy, certo? Agora, pensando nesta abordagem de taxa de variação, na equação f de xy igual a zero, a derivada de y com relação a x é interpretada como a taxa com que y varia com relação a x. Dada a equação f de xy igual a zero, a gente tem aquelas duas possibilidades. Ou a gente consegue isolar o y em relação a x, e nesse caso o y é uma função explícita de x, e facilmente você encontra a derivada. E o outro caso é em que y é uma função implícita de x, e dessa forma, ao derivar a equação, nós vamos considerar y como sendo uma função composta, e pela regra da cadeia, toda vez que você derivar os termos que tem y, você tem que acrescentar a multiplicação por dy dx. Dessa forma, isolando dy dx, você vai conseguir encontrar a taxa com que y varia com relação a x. Vamos ver alguns exemplos? Então, olha só, nesse primeiro exemplo, nós queremos encontrar a taxa com que a área de um quadrado varia em relação ao seu lado. Nós sabemos que a área do quadrado depende apenas do lado. Nós vamos chamar a área de y e o lado de x. E dessa forma, nós temos uma equação. Y é igual a x ao quadrado. Aqui o y já está escrito como função explícita de x. Então, derivando ambos os membros com relação a x, nós vamos ter derivada do y é 1 vezes dy dx, ou podemos já colocar simplesmente y', e aqui a derivada do segundo membro vai ficar 2x. Então, esta expressão que a gente encontra aqui é a taxa com que y varia com relação a x. E para finalizar, nós temos aqui um último exemplo, onde nós temos uma equação onde y é uma função implícita de x. Aqui nós temos um exemplo onde a equação representa a trajetória de uma partícula que se move em relação ao tempo. Essa equação é a equação de uma elipse. X e y, então, representam as coordenadas da partícula. X e y dependem de t. Então, nós vamos considerar x igual a x de t e y igual a y de t. E o exercício pede para a gente determinar a taxa com que a coordenada y varia com relação ao tempo. Então, nós precisamos derivar com relação ao tempo. Tanto x como y serão funções implícitas de t, que será o nosso tempo. Então, olha só aqui a equação, ó, vamos derivar ambos os membros com relação a t, e aí nós vamos ter, ó, 4 que multiplica 2x vezes dx dt, mais 2 vezes y vezes dy dt, e a derivada do segundo membro é 0. Então, aqui, ó, isolando o dy dt, nós ficaremos com 2y vezes dy dt, que é igual a menos 8x vezes dx dt. Esse 2y já vai passar dividindo o segundo membro. E vai ficar, então, menos 8x dividido por 2y. Vamos simplificar por 2 e vamos ter, então, menos 4x sobre y vezes o dx dt. E essa expressão aqui representa a taxa com que y varia com relação ao tempo. Essa taxa de variação, ela vai depender também da variação do x com relação ao tempo. Certo, pessoal? Bom, vocês podem fixar tudo que nós estudamos na aula de hoje, revendo os exemplos e fazendo alguns exercícios. E assim a gente termina o nosso tema de derivadas.
Então, encontro vocês nas próximas aulas e bom estudo para todos.